Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe o seu like, faça a sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Continua fiel. Ele continua fiel. Aleluia! Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Se o mar sem fúria
amor dele não falha. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor tem um caminho, o Senhor tem um escape para a tua vida. O Senhor tem o melhor para você. Ele traz livramento para você, Ele traz o livramento para a tua casa. O inimigo pode tentar, mas não vai conseguir. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Ele não vai conseguir, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Esse é o nosso Deus, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não teme, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Ele perdeu, porque eu e você não está sozinho. Sabe quem está com você? O braço forte do Senhor, aquele que te livra e te guarda, aquele que acalma o vento. Olha o que ele faz: quieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Esse é o nosso Deus, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. O mesmo que brada do alto, não teme, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Receba nessa noite. Ele te dá escape e livramento. Aleluia. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Olha o poder dele, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo.
Salmo 84, do 5 até o 7. Fala assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Em algumas versões pode estar falando sobre pelo vale de lágrimas, em vez de vale de Baca. Tem algumas mudanças, mas eu vou falar sobre o vale de Baca. É interessante porque o vale de Baca é algo que a gente não é comum escutar, né? Eu nunca tinha escutado e estava lendo a Bíblia um dia, apareceu esse negócio, falei, como assim? Nunca vi. E aí eu fui pesquisar sobre isso. Mas na verdade, quando o mundo hoje que a gente está vivendo é uma geração que ela busca muito atalhos. E por que existem atalhos? Os atalhos, eles vêm para evitar a dor. É como se fosse um mecanismo de defesa do ser humano. Porque nós temos um ponto A, um ponto B, e nós temos que passar por esses pontos. Se eu quero chegar até o ponto B, eu tenho que passar por um caminho, por um processo. E muitas vezes, quando a gente faz algum movimento contrário, algum caminho contrário, isso é considerado atalho. Se a gente for conversar aqui, nós, né, falar assim, nossa, você vai ganhar $1 milhão hoje. O que eu tenho que fazer? Nada, você vai ganhar mesmo. Ué, mas não tem que fazer nada? Não, você não tem que trabalhar, você não tem que fazer nada. Quem não quer? Porque seria um atalho. Porque eu evitaria de passar a dor de trabalhar, a passar a dor de ficar preocupado com alguma coisa, com alguma conta que eu tenho que pagar. Então, para mim seria um atalho. Então, atalhos na vida da gente evita a dor, é um mecanismo de defesa. E esses atalhos, eles evitam a dor, eles querem evitar a dor, mas hoje a nossa geração, ela quer evitar a dor, mas sem passar pelo processo. Hoje vivemos uma geração, e eu não estou falando aqui sobre uma geração que diz que é uma geração que é corrompida e tal. Não é isso que eu quero falar para você. Mas hoje, o nosso mundo, de tudo, ele coopera para que as coisas sejam mais fáceis. É melhor ser mais fácil. Porque quem quer passar uma dor, quem quer passar um processo dolorido? Se Deus tivesse mostrado para José como que seria o processo dele, eu tenho certeza que ele não queria passar por aquilo. E tantos outros personagens da Bíblia que tiveram um processo dolorido, Jó, Moisés. Se Deus fosse mostrar o processo, não queria, porque é melhor para aliviar a dor, então é melhor um atalho. E os atalhos comuns, eles podem ser de várias formas. Eles podem vir por negação. Quer dizer, que a pessoa fala, olha, isso não está me afetando. Eu tenho um processo passado, mas isso não está me afetando. É uma forma de negação. A pessoa sente a dor, mas ela finge que não existe. Pode ser por uma distração constante, ficar muito nas redes sociais, evita a dor de alguma coisa. Às vezes não quer ver algo acontecendo na família, então ele corre para a rede social, que fica ali o tempo todo, ou na frente da televisão, ou um jogo, porque é um mecanismo de defesa, porque ele não quer olhar para a dor, ele não quer enfrentar essa dor. Ativismo excessivo é uma forma de ter esse atalho. Controle excessivo, tentar controlar todas as pessoas, todas as situações, é uma forma de aliviar a dor. Ou um isolamento, ou uma anestesia emocional, com vícios, relacionamentos superficiais, qualquer coisa que alivia momentaneamente uma dor, a gente pode chamar que é um atalho. E por mais que nós queremos atalhos, a Bíblia, ela não vai nos prometer uma vida sem vale.
uma vida sem dificuldade. Ela vai nos prometer uma vida de altos e baixos, e ela vai prometer uma vida que ela nos ensina como atravessar esses vales. E esse vale de Baca, né, do qual eu li aqui no Salmo 84, que fala sobre o vale de Baca. Todo tipo que tem um vale e você tem uma forma que você não quer passar por esse vale, é um mecanismo de defesa, porque vai te aliviar da dor. Só que a palavra de Deus fala que o qual passando pelo vale de Baca. A Bíblia não fala que nós não vamos passar pelo vale, nós vamos passar pelo vale. Só que ela nos dirige de como nós devemos passar por vale. O vale de Baca, a palavra Baca, ela não tem nenhuma outra passagem da Bíblia que fala desse vale. A única passagem é essa que eu li para vocês. E a palavra hebraica Baca, ela está ligada ao verbo chorar, lamentar, clamar. E por isso muitas traduções, elas falam sobre um vale de lágrimas. Talvez na sua Bíblia estava escrito vale de lágrimas. Também historiadores, eles não conseguiram identificar Baca como um local geográfico, um local que existe realmente, não tem nada que identifica isso. Até mesmo algumas interpretações de historiadores, eles falam que o Vale de Baca seria um vale árido, seco, seria um local associado a árvores balsâmicas que elas teriam uma resina e pareciam lágrimas, ou até mesmo uma figura de linguagem, uma figura poética, que seria para um sofrimento, aflição ou escassez. Então, assim, na nossa linguagem, seria o quê? O Vale de Baca. Seria aquele negócio assim, que você fala: ih, irmão, como é que tá? Tô na prova. Seria tipo isso, sabe? Ah, como é que você tá? Tá tudo bem? Nossa, irmão, eu tô num vale, né? Numa luta. Seria essa figura de linguagem que eles estariam usando aqui nessa passagem. Mas para você entender o que seria um vale, o que é um vale? Quando a gente fala de, eu estou passando pelo vale, ou quando você está viajando e você vai passar por um vale. Um vale é quando tem montanhas ou tem colinas e aquela parte no vão, embaixo. Então aquilo é um vale, essa região mais baixa. E o vale, na simbologia da Bíblia, ela representa uma estação da vida, em que nós somos confrontados com limitações, com dores, com desafios que nós não conseguimos simplesmente evitar. Acontece, faz parte do vale. Nós não temos recursos para que nós consigamos ter uma passagem mais tranquila. Tem situações no vale que passamos que faz parte desse processo. E o vale é um lugar onde percebemos que nós não controlamos tudo. Porque quando estamos no vale, nós esperamos muitas vezes respostas, nós queremos sinais, nós queremos algo mais sólido. E não vem, porque no vale não tem. Nós procuramos às vezes uma confiança, nós procuramos amigos e nesse vale não tem. Porque são variáveis, são coisas que nós não controlamos. Nós não controlamos nada no vale. E por isso nós vemos vários vales na Bíblia, como o Vale da Sombra da Morte, como o Vale de Baca, Vale de Acor em Oséias 2, Vale de Ossos Secos em Ezequiel 37, tantos outros vales. E cada um desses vales na Bíblia tem um significado específico. Mas todos eles de momentos difíceis da jornada humana. E aí, na verdade, o vale é onde as nossas respostas, elas acabam. E aí a nossa dependência por Deus vai começar. Então o vale seria aquele momento onde eu estou passando, eu não tenho respostas, eu não tenho o que fazer, eu não tenho variáveis que eu possa tocar, que eu possa controlar. Mas nós entendemos que é nesse vale que todas as nossas respostas acabam. E nós entendemos que a nossa dependência, ela está em Deus.
E na nossa jornada humana, quando se fala do vale, o vale é uma experiência que vai romper a sensação de normalidade, porque não vale nada normal. E essa obrigação, essa experiência que nós temos de romper essa sensação de normalidade, vai nos obrigar a lidar com algo que nós não podemos resolver apenas pela força. No vale, às vezes você quer resolver o problema, mas não vai dar certo. No vale você quer fazer que as coisas aconteçam e não vai dar certo. Você vai aprender no vale que pela sua força você não vai conseguir. E aí, dessa experiência desse vale pode ser várias coisas que nós passamos na nossa vida. Pode ser um luto, uma enfermidade, pode ser uma crise financeira, pode ser uma traição, uma decepção ministerial, um casamento em crise, pode ser uma espera prolongada e até mesmo uma oração que ainda não foi respondida. Pode ser considerado um vale, que você está passando por um problema, você está esperando respostas e nada acontece. Amigos sumiram, as pessoas foram embora e você se vê sozinho em um abismo sem fundo. E aí? Todos nós passamos por vale, mas a diferença não está em quem vai passar por esse vale, mas quem vai continuar caminhando pelo vale. O vale é tão interessante, né? Desse lado que a gente está falando aqui, porque o vale não é interessante não, né? A gente não quer passar pelo vale não, mas o vale é interessante porque cada pessoa passa um tipo de vale. Às vezes o que é vale para mim não é vale para você e vice-versa, porque as nossas experiências elas são diferentes uma da outra. Mas o importante é nós reconhecermos o importante é reconhecer que todos nós conhecemos esse vale. Você está passando pelo vale, talvez o vale que eu já passei você está passando, mas é vale. No vale a perda, passamos pelo vale da perda, passamos pelo vale da enfermidade, da espera, da decepção, do silêncio de Deus. Mas eu acho interessante no verso 6, no Salmos 84 diz: o qual passando pelo vale de Baca. O texto não diz se passarem pelo vale de Baca, diz ao passarem. E aqui o salmista estava falando que eles não passaram e não pararam. Aqui estava falando que eles não pararam de caminhar, que eles estavam passando pelo vale, estavam em uma posição, tinha um vale e tinha outra posição, e eles estavam passando. E o vale ele não é uma exceção da nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã de forma nenhuma, mas é uma parte dela. A gente precisa de passar por certo tipo de vale para que a gente tenha uma maturidade cristã, para que a gente tenha uma maturidade e conhecer realmente o Cristo, o Deus a quem servimos. Então nós precisamos em certos momentos passar por esse vale. Mas o vale ele não é um centro da história. Aqui no Salmo 84, o que chama a atenção não é o vale de Baca. Porque se você ler em casa, você vai ler o Salmo 84 e você vai ler que o Salmo inteiro fala da presença de Deus. E o vale de Baca ele ocupa apenas um versículo. E isso vai nos ensinar que o quê? Aquilo que ocupa maior a sua atenção, ela vai ter maior grandeza na sua vida. Aquilo que você olha demais, que você foca demais, ela vai maximizar aquilo que você enxerga. Só que o Salmo 84, como vários outros capítulos, versículos, histórias que tem na Bíblia, ele sempre vai mostrar pra gente que o vale que a gente passa, ou as provações que a gente passa, ele não é o centro de tudo. Ele não é o fato determinante na sua vida de que algo vai literalmente acontecer. Mas o vale, as coisas que acontecem, é somente um ponto. Porque se você prestar muita atenção no vale, ele vai crescer demais. E o que você precisa fazer
é não focar tanto no vale. Porque o vale é somente de passagem. Você só está passando pelo vale, você não está ficando no vale. Então, pega isso para a sua vida. Não foca tanto no vale. Não foca tanto no problema que você esteja passando. Não foca nas coisas que estão vindo para você, nos problemas que vêm para você. E isso às vezes toma conta, uma coisa no dia parece que toma conta do seu dia todo e as coisas ficam ruins. Não. A gente tem que aprender a ter uma maturidade de que aconteceu uma coisa ruim, mas espera aí. Deus não fez. Olha o tanto que Deus fez na minha vida, olha o tanto que Deus está fazendo na minha vida. E por que eu tenho que focar somente num vale? Por que eu tenho que focar somente num problema? Eu não preciso focar nisso. Eu posso focar num Deus todo-poderoso, que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes o vale vai se tornar maior do que Deus, a nossa percepção. E a gente não precisa de ter uma percepção maior do que ela realmente é. E aqui o salmista, ele faz totalmente o contrário. Ele olha para Deus e menciona um vale apenas de passagem. Ele fala tudo sobre Deus, a casa de Deus, a presença de Deus. E ele só fala ao passarem pelo vale de Baca. A única coisa que foi diferente em relação a esse vale. E aí eu pergunto para você hoje, domingo 14 de junho de 2026, praticamente 6 meses para finalizar o ano. O que tem mais ocupado espaço dentro de você? Nesse ano, o que tem mais ocupado espaço? Será que a informação da desgraça, a informação do problema, a informação de grandes conflitos que tem? É isso que está tomando tanto espaço dentro de você? A presença de Deus ou o tamanho do problema que está tendo espaço dentro de você? O tamanho do problema ou o tamanho de Deus? Quando você começa a perceber na sua vida, você atinge um nível de maturidade, né? Quando você consegue perceber essas diferenças, você consegue olhar menos para o problema, você consegue ser uma pessoa mais otimista do que pessimista. Porque é muito chato quando você vai conversar com alguém e ela só vê problema, ela só fala de problema. E aí você percebe que o foco dela na vida é o problema. Ela não consegue enxergar a solução no meio daquilo tudo. E por mais que você tenta falar, não adianta, ela só vai focar no problema. E o que a gente precisa? Quando a gente tem esse nível de maturidade, espera aí, eu estou passando pelo problema, eu estou passando por essa dificuldade, mas espera aí, olha o que Deus fez por mim. Olha o que aconteceu nesse ano todo. E eu estou focada somente na dificuldade que eu estou passando no dia de hoje. Qual que é o tamanho do problema e o tamanho do seu Deus? Quando você consegue entender a diferenciar isso, problemas do seu dia a dia não vão te afetar tanto. Às vezes a gente acorda, a gente vai para o trabalho e às vezes uma coisinha, uma briga de trânsito, uma buzinada que dá, você já fica daquele jeito. E parece que seu dia já acaba ali. Mas quando você entende que do problema, da dimensão do problema e a dimensão de Deus, a dimensão da dádiva da vida, a dimensão das coisas que Deus te dá, a dimensão do favor de Deus, da fidelidade de Deus, quando você começa a perceber isso, uma buzinada não é nada. Deu uma buzinada? Pai do Senhor, irmão. Bom dia também. Falar alguma coisa pra você, ó. God bless you. A gente tem que aprender a focar na coisa certa. E aqui eu não estou falando para você ser otimista o tempo todo, não. É ser realista. É literalmente ser realista. Porque você não precisa focar no problema. E aquilo que vai dominar os seus pensamentos, nem sempre ele deveria dominar a sua fé.
Porque aquilo que vai dominar os seus pensamentos, ele não precisa dominar a sua fé, porque são coisas diferentes. Porém, se você pensar demais sobre o seu problema, vai chegar uma hora e vai falar: peraí, mas e aí? O que Deus vai fazer? Será que vai dar certo? Será que o milagre vai acontecer? Você começa a duvidar de coisas. Por quê? Porque esse problema está dominando os seus pensamentos. No verso 6, fala assim: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço. A chuva também enche os tanques. Aqui nas chuvas, algumas traduções falam assim, que as chuvas de outono. E aí eu quero trazer para você o que seria essa chuva de outono. A chuva de outono eram as primeiras chuvas que chegavam em Israel após o longo verão seco. Por quê? Porque olha só, imagina um cenário: meses sem chuva, a terra estava dura, rachada, a vegetação estava seca. Imagina esse cenário. E os reservatórios baixos. Então seria mais ou menos aquela paisagem. Não sei se você lembra, eu lembro muito quando eu assisti a televisão, que falava que as chuvas estavam baixas no país todo. E eles mostravam, né, os tanques, mostravam os lagos, lá no Brasil, na televisão de lá. Mostrava aqueles chão, né, dos lagos, todo rachado. Mostrava animal morto porque não tinha água para beber. Então pensa, naquela época era mais ou menos daquele jeito. Então quando chegavam as primeiras chuvas depois dessa seca, eram as chuvas de outono. Por quê? Porque a chuva de outono, ela tem um fator principal. Essa chuva, ela não era colheita, porque quando chovia tinha um significado. As primeiras chuvas dessa chuva de outono, elas tinham funções importantes. Quais que eram as funções dela? Amolecer a terra, porque o solo estava duro, né? Então a chuva vem, amolece a terra. Sem chuva, era impossível de arar a terra e plantar. Então a chuva vinha, deixava úmida a terra para a plantação. Ela preparava para a nova estação. As chuvas marcavam o início de um novo ciclo agrícola, porque era um sinal de que a esterilidade não ia durar para sempre. As chuvas de outono também, elas enchiam as cisternas e reservatórios, porque a água era armazenada para sustentar pessoas e animais durante os outros meses seguintes. Renovava também a esperança, porque para um agricultor israelita, naquela época, a chegada dessa chuva era um lembrete visível da provisão de Deus. Poderíamos dizer que naquela época eles estavam passando o quê? Por um vale, porque tinha seca. E o que vinha? A chuva de outono. Ela resolveu o problema? Não. Mas ela ajudava a preparar a terra para um novo ciclo, um novo tempo. Então a chuva de outono não era a colheita, era apenas o sinal de que a colheita estava a caminho, que as coisas iam acontecer. A terra estava fértil, ela poderia estar fértil novamente. Então a chuva de outono na nossa vida é aquela chuva sabe quando Deus ainda não resolveu tudo? Você está passando pelo vale e alguma coisa acontece, Deus envia sinais que Ele está no vale contigo. Ele envia sinais de que você não está sozinho. Ele envia sinais que às vezes você está passando ali pelo vale e tem um silêncio de Deus, que tem um momento onde você não escuta a voz de Deus, você não sabe o que está acontecendo. E Senhor, o que vai acontecer? Você não sabe. Mas existem sinais da presença de Deus. E quais seriam esses sinais da presença de Deus? Às vezes uma palavra, um amigo que chega para você: olha, eu fiquei sabendo disso. Ele te dá direção. Os sinais da presença de Deus: uma provisão, uma paz inesperada, e até mesmo aquela força renovada que você não sabe de onde que veio. Você acorda com um dia, parece com um renovo
que veio de dentro, são sinais que Deus está com você no meio do vale. São pequenas chuvas anunciando que Deus continua trabalhando. Pequenas chuvas, pequenos sinais que Deus está trabalhando. Quantas vezes nós passamos por vale, por situações, e do nada acontece coisas na nossa vida, que é como se Deus falasse: olha, eu estou com você. Quantas vezes na minha vida, na vida do Carlos aqui na América, aconteceram algumas coisas, e nos pequenos sinais Deus mostrava: estamos com você. Às vezes uma oferta inesperada de alguém, às vezes uma provisão onde não tinha saída, e nesse vale Deus mostrou que Ele ainda estava conosco. Deus não nos livrou do vale, mas Ele nos deu recurso para passar pelo vale. E é isso que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra de Deus diz aqui. Onde no vale de Baca faz dele um lugar de fontes. E a chuva de outono também é uma bênção. Que são esses sinais onde Deus está falando contigo: eu estou contigo, eu não vou te abandonar. Deus não vai remover imediatamente o vale que nós estamos passando, mas Ele vai nos dar a provisão para atravessar por ele. Muitas vezes nós oramos, né? Senhor, me tira daqui. O que é que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eu tô vendo muita gente já se identificou, hein? Senhor, me tira daqui, me leva para longe. E Deus responde: olha, eu vou sustentar você enquanto você passa por aqui. Às vezes Ele nem fala, mas Ele vai usar alguém através de sinais para te mostrar que Ele está com você. O que você está aprendendo com esse vale? O que você está aprendendo passando pelo vale? Porque, como eu falei, a gente precisa ter sempre esse olhar de enxergar o que se pode extrair bem dessas coisas. Muitas vezes Deus já colocou ao nosso redor recursos que nós esquecemos de enxergar. Deus nos dá recurso, nós podemos ver Ele, mas muitas vezes nós não vemos, porque nós não queremos enxergar, porque o nosso foco está no problema. Mas quando você começa a confiar em Deus, a entender que Ele é o dono de tudo, que esse vale está passando não é para a morte, é por passagem. Não preocupa, você não vai morrer no vale, é por passagem. Quando você entende isso, você começa a enxergar as coisas. É como o olho de furacão. Quem está dentro do olho do furacão, ele não consegue ver a dimensão do furacão. Mas quando nós nos afastamos do furacão, nós conseguimos entender o tamanho, e conseguimos entender e ver e ter estratégias para acalmar isso tudo. Então, sempre quando você estiver passando por um problema, não olhe o problema. Tenta afastar para enxergar o problema como se fosse do lado de cima, como se fosse um drone olhando o problema. Um dos pontos quando eu vou atender algum paciente que tem está focado muito no problema, é esse meu conselho. É isso que eu falo para eles: olha, para de olhar isso, tenta afastar um pouco e começa a enxergar de um outro ponto de vista. E quando isso acontece, é libertador. Porque aí ele fala: nossa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo.
Acontece que você consegue enxergar estratégias, você consegue enxergar os sinais que Deus está mandando, você consegue enxergar os sinais que Deus está te mandando, está te enviando a provisão, você consegue enxergar isso tudo. Mas quando você começa a afastar a visão do problema. E aqui a gente precisa ter um equilíbrio também no momento desse vale, porque se você for totalmente emocional, você vai sofrer muito. Mas se você for muito razão, você também vai sofrer muito. Então você precisa ter um equilíbrio desse momento no vale, porque há dois extremos perigosos. Porque se você tiver uma vitimização demais ou um controle absoluto, você vai sofrer muito nesse vale. Então o que você precisa fazer? A vitimização é quando você fala, eu não posso fazer nada, deixa as coisas acontecer, deixa a vida me levar, e vai. Isso é um olhar de vitimização, a pessoa que sempre vai vitimizar tudo. E temos também aquela pessoa que tem um controle absoluto. Ele vai tentar resolver tudo. Ele não vai entender a dependência do vale, porque o vale nos traz dependência de Deus. O vale é para nós entendermos que nós temos uma dependência de Deus. David, abaixa o fundo só um pouquinho, por favor. Então, quando tem a pessoa que tem esse controle absoluto, ela vai tentar resolver tudo. E aí vai chegar um momento que ela não vai ter mais recurso e ela vai sofrer muito emocionalmente. E a maturidade emocional e espiritual, ela tem que viver no equilíbrio. Porque se você for emocional demais, você vai sofrer. Se for espiritual demais, você vai sofrer também. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que está sobre a sua responsabilidade. E confiar a Deus aquilo que está além do seu controle. Então aquilo que está além do seu controle é de Deus. Peraí, Senhor, o que eu podia fazer até aqui? Agora o resto é contigo. Eu não posso fazer mais nada. É com Ele. E aí, esse Salmo 84, ele fala só isso. Passando pelo vale, vai fazer do vale um poço, a chuva de outono que vai encher os tanques. É só isso que vai acontecer? Não. Sabe por que não? Porque o segredo estava antes do vale. Se você focar só no vale de Baca, você não vai conseguir enxergar o cenário todo. Lembra que eu falei que você tem que distanciar e enxergar tudo como um todo? Em Salmo 84, verso 5, diz assim: abençoados, ou algumas versões diz bem-aventurado, o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos. O salmista aqui, ele revela por que os peregrinos que estavam passando pelo vale, eles conseguiam continuar. Por quê? Não era porque o vale era pequeno, porque era grande, não. Não é porque eles eram pessoas extraordinárias, pessoas que conseguiam fazer as coisas acontecer, não. É porque a fonte da força deles estava em Deus. A força deles não vinha das circunstâncias que estavam acontecendo, mas a força deles vinha de Deus, vinha da presença de Deus. E o texto diz: em cujo coração estão os caminhos. Olha, antes de existir uma jornada pelos pés, existe uma jornada pelo coração. O corpo vai seguir para onde o seu coração já decidiu ir. Não tem como eu querer atravessar uma rua se no meu coração já está que eu não quero atravessar. Como você vai? Não tem como. Quando você decidir ir em algum caminho, é porque no seu coração já está esse caminho. E é isso que fala aqui: em cujo coração estão os seus caminhos. Começa no coração o caminho. E essa que é a diferença. Não adianta você querer você está no momento da sua vida, está numa jornada, e querer que as coisas aconteçam e não entender do seu propósito em passar pelo vale.
passando pelo vale. Não adianta você querer ir a algum determinado lugar só por ir. O caminho está, como diz aqui em Salmo, em cujo coração estão os seus caminhos. Fala do caminho de Deus. E no 7º, verso 7, para acabar. Verso 7 diz assim. Vou ler o 5, 6 e o 7 para vocês entenderem melhor. O 5. Abençoado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço. A chuva também enche os tanques. Eles vão de força em força. Eles vão de força em força. Ele não diz aqui que o peregrino ele vai sair pelo vale forte. Ele diz que o peregrino ele vai recebendo força ao longo da caminhada. De acordo com que ele vai passando pelo vale, ele vai recebendo a força ao longo dessa caminhada. E isso é algo muito diferente, algo assim que você precisa entender, porque muitas vezes nós queremos a força, sabe, o ano inteiro. A gente quer a força todo dia. A gente quer um ano inteiro passar um ano maravilhoso, daquele jeito que a gente quer, sempre passar sem problemas, sem preocupações. Mas Deus nos oferece força para hoje. Porque no vale que a gente está passando, nos problemas que a gente tem, a gente entende que quando a gente quer força para o ano todo, Deus oferece força para hoje. E aqui vem uma chave para você que está muito ansioso. Está muito ansioso, preocupado com amanhã, com as coisas que vão acontecer amanhã. Porque o que Deus tem de força em força é para hoje. Não é para amanhã, é para hoje. Às vezes a gente quer resposta para tudo, mas Deus oferece direção para o próximo passo. Porque quando a gente está no vale, é como se a gente subisse degraus, ou você andasse pelo caminho. Visualize isso aqui comigo, como se você estivesse num caminho em que tem neblina, você não consegue ver um palmo da sua frente. Quando a gente está dirigindo algum carro lá na neve, ou então em chuva, que você não consegue enxergar o que está na sua frente, é como se fosse isso um vale. Você não sabe o que tem na frente, mas você entende que quando a sua dependência está em Deus, Ele vai te oferecer direção para o próximo passo. Ele vai te oferecer respostas. Ele vai te oferecer sinais. Porque muitas vezes a gente quer garantia, mas Deus está oferecendo presença para você. Deus não está te dando garantia de que você está bem, que você vai conseguir. Não, Deus quer te oferecer a presença dEle, para você entender que a presença dEle vale muito, muito mais do que qualquer processo que você está passando. E nessas vezes, às vezes a ansiedade quer tomar conta de você. Porque quando a pessoa está muito sobrecarregada, ela vai tentar resolver o futuro de uma vez só. Aí eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. É assim uma pessoa ansiosa, quer resolver tudo. E isso vai gerar uma ansiedade na sua vida. Que quando você... E aí você não vai conseguir dormir, vai se sentir palpitação. E tantas outras coisas que podem acontecer por causa da ansiedade. Porque a ansiedade sempre, ela tenta não viver no hoje, ela vai tentar viver sempre no amanhã. É um excesso do amanhã, é um excesso de futuro. E a graça de Deus, ela sempre nos encontra hoje. O peregrino que estava passando pelo vale de Baca, ele não recebe força. Quando ele está passando, na Bíblia não fala que ele recebeu uma porção de 100% para ele passar pelo vale. Não. Aqui na Bíblia fala que ele recebeu porção. Ele recebeu porção aos poucos. De passos em passos ele foi recebendo a porção, a força para ele conseguir passar por esse vale. Mas ele recebeu força suficiente para continuar. A chuva de outono, lembra? Pois é, a chuva de outono é uma força. É um sinal onde Deus está te dando. Peraí, você vai andar mais 10 metros aqui. Andei mais 10 metros, acontece uma coisa. Renovei de novo. Estou indo de novo. E aí quando você começa a perceber, você já passou pelo vale.
Quando você começa a perceber, poxa, já foi, nossa, já virou, agora já virou memória. Então esse Salmo 84, ele não é um salmo sobre o vale de Baca, mas ele é um salmo sobre pessoas que amam tanto, tanto a presença de Deus, que vão continuar caminhando, mesmo quando elas encontram vales. Elas vão continuar caminhando, porque aqui não fala que estavam passando e eles pararam no vale, eles fizeram uma tenda no vale. Não fala que eles ficaram na tenda, que eles armaram moradia, cidadania. Não, eles estavam passando. Esse vale, talvez o vale que você esteja passando, vivendo no dia de hoje, ele existe, realmente ele existe, porque você está passando, você está sentindo na flor da pele que ele existe. Mas a chuva vem, a força é renovada, e o destino, nesse caminho que você está passando, o destino continua sendo em Deus. Quem tem Deus como destino não vai negar a existência do vale, porque o vale existe, mas também não vai permitir que o vale vai determinar o final da sua história, porque aqueles cuja força está no Senhor, eles vão continuar o que? Avançando, de força em força, de fé em fé, até chegarem à sua presença. Passando pelo vale de Baca, que esse vale de Baca na sua vida não seja o final da sua história. Que esse vale de Baca na sua vida não seja o determinante da sua vida, não. Mas que seja um vale onde você esteja de passagem. Onde as chuvas de outono sejam tão enriquecedoras para você, que vai te fazer gerar fontes, vai encher, vai estocar água, até você conseguir de passar de força em força, de força em força por esse vale. E a palavra de hoje é essa, para que você não paralise no meio do vale, para que você não se estabeleça nesse vale, não. Mas para que você entenda que esse vale que você está passando é um vale onde você não está abandonado, você não está sozinho. Deus vai trazer sinais da presença dele nesse vale. Deus vai trazer chuvas onde vai renovar as suas forças. E é nesse vale onde você vai poder contar testemunhos do que Deus fez na sua vida. Testemunho de que você passou, você não ficou, e esse vale não foi determinante na sua vida. Esse vale não é o final da sua história. Esse vale que você esteja passando, ele é somente um processo. Um processo. Atalhos existem, podem existir, mas não passa pelo atalho. Vai com fé. Vai com fé que Ele está contigo, que Deus está contigo, você não está abandonado. Entenda que nessas dificuldades que você esteja passando, em tantas situações da sua vida, entenda que essa é a palavra que Deus está falando tanto comigo, sobre você não está sozinho. Você não está sozinho. Porque muitas vezes a gente tem um sentimento de desamparo. E a psicologia fala muito sobre isso, sobre esse desamparo. Sobre nos se sentirmos menos amados, menos protegidos. E na verdade o vale, a gente às vezes tem esse sentimento de desamparo, de estar sozinho. Mas eu digo para você
até o que a gente aprendeu aqui no dia de hoje, de que você não está sozinho, de que você vai poder contemplar os sinais que Deus vai enviar para você, das coisas, estratégias para você poder passar por esse vale, de força em força. E eu gostaria de orar por você. Você pode ficar de pé? E nesse momento que você possa falar com Deus, falar: Senhor, tá difícil esse vale. Ou você pode até falar: tá fácil, Senhor. Mas que você possa com toda sinceridade do seu coração, que você possa falar para Ele: olha, Senhor, eu preciso disso, daquilo. Sabe o que acontece? Deus entende, Deus sabe aquilo que você precisa. Mas muitas vezes nós temos uma dificuldade de ser sinceros com Deus. Deus quer que nós sejamos sinceros com Ele, para que a gente consiga falar: olha, Senhor, eu estou sentindo isso, não estou legal hoje, Senhor. O pastor Carlos, né? Ele fala muito assim: Deus prefere um adorador, uma pessoa autêntica, do que um santo fantasiado. Deus não quer que você seja aquela pessoa muito santa e tal, que não tem defeito. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você fale com Ele: Senhor, eu tenho defeitos, eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade de fazer isso, fazer aquilo. Que você seja sincero com Ele, porque na sua sinceridade, na sua autenticidade, que Deus vai conseguir acessar o seu coração. E aí, se você está sentindo sozinho: Senhor, eu estou tão sozinho aqui nesse vale, mas me ajuda a sentir a Tua presença, Senhor. Me ajuda a sentir que eu não estou sozinha. Me ajuda a saber, me dá sinais de que o Senhor está comigo. E Ele vai te dar esses sinais. Então ora para Ele hoje, ore e fala: Senhor, coração sincera, tá? Oração bem sincera, tá desse jeito. E você vai ver, você vai sentir. Você vai sentir o cuidado dEle. Eu costumo falar que é o cuidado de Deus. O cuidado de Deus é quando está acontecendo alguma coisa e esses sinais vêm e fala: nossa, estou sendo cuidada por Deus. Às vezes é uma flor que nós ganhamos de presente, que Deus fala com você: olha, é o meu cuidado contigo, porque Ele vai usar pessoas para te abençoar. Então que você possa agora, nesse momento de oração, que você possa falar para Ele: Senhor, seja sincero com Ele. É só isso, seja sincero. Vamos falar com Ele? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Pai, pelo salmista que escreveu essa passagem. Porque sabemos que depois de tantos anos, tantos milhares de anos, nós entendemos que essa palavra, ela vem de encontro ao vale que estamos passando. Pai amado, cada pessoa que está aqui, ou aqueles que estão me assistindo, precisam de uma ajuda, precisa de um renovo, precisam de uma chuva de outono, precisa de algo, Senhor, que eu não posso dar e ninguém pode dar, que é só o Senhor que pode dar. Pai, eu te peço que o Senhor venha contemplar esse coração ferido, esse coração angustiado, que às vezes com sentimento de desamparo e muitas vezes acreditando que nada está acontecendo. Pai, mas o Senhor não nos deu um vale para passar, o Senhor não nos deu um vale para resmungar, o Senhor não nos deu um vale para ficar nele. E eu creio na Tua palavra de que esse vale vai passar, que nós estamos passando por esse vale, mas que a cada momento o Senhor está nos dando força, porque de força em força, de fé em fé, o Senhor vai nos dando combustível para continuar a jornada. Porque sabemos que
que o Senhor está contigo, sabemos que nós temos dependência. Sabemos que a nossa dependência ela vem de Ti, que nada foge do Teu controle. Sabemos que a Tua palavra diz que a Tua vontade ela é perfeita, ela é agradável. E nos ajuda, Senhor, nos dá graça para suportar aquilo que nós não podemos mudar. Deus, contempla cada coração aqui nessa noite. Que a palavra de hoje possa estar fixada para algum vale que ela esteja passando, algum vale que ela vai passar por essa semana ou por alguns dias. Mas, Senhor, que essa palavra ela possa lembrar que o Senhor vai trazer a provisão, que o Senhor vai trazer alguma chuva, algum sinal de que o Senhor está com eles por onde eles passarem. E além de tudo, Senhor, que o Senhor possa gerar testemunhos, gerar coisas novas, gerar fé, que eles possam transbordar daquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um. Pai amado, que essa palavra encontre abrigo em cada coração e que eles possam transbordar daquilo que o Senhor vai fazer na vida deles, na vida de outras pessoas. E eu creio, Pai, eu creio que vai ter testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada pessoa aqui. Porque esse vale não é para derrota, esse vale não é um lugar onde eles vão ser incriminados, não é um lugar onde eles vão ser colocados como uma pessoa que não passou pelo vale, mas vão ser pessoas, Pai, que eles vão passar pelo vale e eles vão conseguir enxergar até do outro lado a Tua vitória. E eu profetizo, Senhor, que essa semana ainda haverá sinais daquilo que o Senhor vai fazer na vida deles. Que essa semana ainda haverá sinais, haverá chuvas de outono daquilo que o Senhor vai fazer na vida deles através desse vale, no nome de Jesus. Quantos acreditam nisso? Amém? Você pode então aplaudir ao Senhor Jesus. Porque eu creio que haverá testemunho daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês nessa semana. Eu creio no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode vir, pode vir, Eliana. Sobe aqui, sobe também, Elton. Vem todo mundo para cá. Nós vamos orar por ela, abençoar. Ela, lindona, estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar essa família. Senhor, nós queremos orar pela vida do Naum, pela vida da Aurora, por mais um aninho de vida, 2 aninhos, ó Pai, que o Senhor concede à tua filha, pela vida da Eliana, Senhor, pela vida do Elitone, Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, esse homem, essa família, que o Senhor venha guardar eles, ó Pai, de forma poderosa, de forma abundante, que o Senhor livra eles do mal. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, pedimos, ó Pai, que o Senhor continue guardando, abençoando, livrando eles, ó Pai, de tudo aquilo que não vem de ti. Continue abençoando, ó Pai, a Aurora. Continue, Senhor, abençoando a tua filha. Continue abençoando essa criança em tudo. Dá o livramento, Pai, do mal. E que o teu nome seja glorificado. Guarda essa casa, guarda essa família. Aumenta, Pai, a dose da graça na vida dos teus filhos. E que o teu nome seja glorificado sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora parabéns, Jadaí? Isso. Olha lá, Aurora. Parabéns pra você. Isso. Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém. Deus abençoe, né? Isso, princesa do Senhor Jesus. Deus abençoe muito, muito bom, família abençoada.